A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos que nesse momento estão assistindo esta aula, agora, domingo de manhã, 9 horas da manhã. Estamos aqui para aprender um pouco mais de Deus, ministrando aulas sobre, dentro da revista Lições Bíblicas da CPAD, Dons Espirituais e Ministeriais. Nós estamos na lição de número 7, falando hoje do ministério de profeta. Louvado seja o Senhor, que tem levantado pessoas com esse ministério em nossas igrejas, pois hoje é essencial para a firmeza da fé e para que não haja heresias ou desvio de condutas espirituais dentro das igrejas. Esse ministério exercido com excelência por muitos que Deus tem levantado nesse tempo. Diferentemente dos profetas do Antigo Testamento, hoje a função, o ofício desse ministério, ele tem sido exercido, muitas vezes deixado relegado por conta para pastores exercerem esse ministério, mas tem um ministério de pastoreio também, mas esse ministério ele é específico para edificar, exortar, ensinar a igreja. Que o Senhor possa, nesta manhã, abrir nossa mente para que nós possamos aprender um pouco mais de Deus e firmarmos a nossa fé em Cristo. Eu quero orar para iniciar essa linda lição, que Deus possa preparar os corações de todos, pois a mim Ele já ministrou e tem preparado minha vida para esse grande ministério do ensino, e eu quero orar agora, para que Deus venha também ministrar o seu coração, preparar a sua mente, seus ouvidos para receber essa palavra, entender o que é o ministério de profeta e buscar esse ministério com excelência para edificação da igreja, para manutenção da doutrina cristã nas igrejas. Que Deus possa nos abençoar. Pai, eu te louvo, porque o Senhor nos dá mais uma vez essa oportunidade de falar contigo, de estar ensinando a tua palavra, e te louvo ainda por ter liberado o teu Santo Espírito para estar colocando palavra em nossos lábios, colocando na nossa mente o entendimento real da tua palavra, para que possamos, ó Deus, transmitir aos seus que a tua graça esteja sobre nossa vida, a vida de cada aluno agora que está ouvindo, que está assistindo esta aula, que o Senhor possa abençoar de uma forma toda especial, abrindo-lhes os corações para aprenderem de ti. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui essa aula de hoje, a 7ª lição da revista Dons Ministeriais, e agora nós vamos estudar o ministério de profetas. E o comentarista da revista, ele propôs uma leitura na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 27, 28 e 29, esses 3 versículos. E na carta que Paulo escreve aos Efésios, também falando dos dons e dos ministérios, ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 a 13. Também 3 versículos para estar dando base, ênfase e base bíblica naquilo que o nosso comentarista propôs de nos ensinar e propôs a passar para aqueles que exercem esse ministério de ensino, está transmitindo ao coração de cada aluno. Que os irmãos possam receber de bom grado esse ensinamento e possa também posteriormente questionar, pode questionar no nosso site aí, nos comentários, que nós procuramos ver os comentários e dirimir as dúvidas que porventura surjam. Que Deus possa abençoar cada um e bom aproveitamento nesta aula. Que Deus os abençoe. Vamos lá. Esse é um texto para memorização. Várias vezes durante o nosso estudo nós vamos falar esse texto, porque é um texto muito simples, fácil de memorizar,
que diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 28, está exatamente dentro do texto que ele propôs para dar base ao nosso estudo. Os irmãos observem que a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Os irmãos percebem que existe uma graduação aí, desde o primeiro colocado, que são os apóstolos, que foram aqueles que acompanharam Cristo, depois vem em segundo lugar os profetas, que são aqueles que estão cuidando para que haja manutenção da doutrina cristã. Em terceiro, os doutores, que são aqueles que ensinam a palavra, que ensinam o manejo da palavra, e depois vem aqueles que dão sustentação na fé, que são milagres, depois os dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. E assim ficou fácil, porque a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois veio milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. 1 Coríntios 12 e 28. Vamos à lição? Que Deus possa abrir nossa mente para a gente memorizar esse versículo e poder usá-lo nos momentos propícios, que as oportunidades que surgirem para que nós estejamos usando esse versículo com endereço e tudo. 1 Coríntios 12 e 28. Bom? Então, vamos lá. O comentarista ele propôs uma verdade prática dessa lição, dizendo que o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Por quê? Nós vemos tantas igrejas que estão desvirtuando a palavra de Deus. Tem igrejas aí que já tem ministérios aí que já está propondo a revisão no Novo Testamento, porque ele está defasado da realidade de hoje, como se a palavra de Deus tivesse que adequar ao mundo e não o mundo adequar à vontade de Deus. E o dom de esse ministério de profetas é exatamente esses que vão estar falando à igreja, exatamente amando de Deus, orientados por Deus, palavra de Deus, para não permitir que haja desvirtuamento do ensino cristão nas igrejas. Tá? Essa é uma verdade bem prática, realmente. Bom, nessa lição nós vamos abordar alguns assuntos, alguns aspectos deste dom, conforme as Escrituras, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Então, o que ocorria no Antigo Testamento, na época dos profetas do Antigo Testamento, que traziam juízo, que traziam ensinamento para uma nação inteira, traziam recados para uma nação inteira, previsão de futuro, né? Tipo adivinhação do futuro, que eles diziam adivinhação, que eram as premonições, diferentemente do Novo Testamento, já uma outra cultura, já quando o próprio Deus já requeria e puxava mais pela inteligência das pessoas, né? Quando ele diz lá no Novo Testamento, dizendo aquele jovem príncipe lá das sinagogas, quando falou com ele que necessário era nascer de novo, né, e tal, e aí ele ficou meio que perturbado, e aí acaso eu tenho que voltar ao ventre, ou seja, quando Deus fala assim que nessa passagem, quando Deus fala com ele que era para nascer de novo, ele ficou meio que perturbado. E aí Deus fala: olha, você tem visto falar lá nos profetas, nos mandamentos, não matarás? Sim, mas eu nunca matei. Pois é, mas basta que você fale uma palavra raca a alguém, você já está sendo passivo de condenação, porque raca significa simplesmente você não presta. Ou seja, já puxou aí pela inteligência da pessoa, já puxou já pelo entendimento. Então, é uma nova cultura a partir do Novo Testamento.
né? Antigamente, Deus tinha que materializar um anjo para levar a palavra, ou falar através do profeta. E no Novo Testamento, não, já veio aquele ensino e dizendo: olha, para o seu entendimento, você tem que entender isso. No Antigo Testamento, poucas pessoas tinham acesso ao Santo dos Santos. No Novo Testamento, todos nós temos acesso a Deus diretamente. Então, mudou-se a cultura, mudou-se, não para pior, foi para melhor, porque agora o Espírito é derramado sobre toda a carne, né? Então, essa é a diferença cultural do Antigo, cultural e histórico, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos lá. No primeiro tópico dessa lição, vamos falar sobre o profeta do Antigo Testamento. Ao abordar esse primeiro tópico, eu quero assim que vocês entendam a função do profeta no Antigo Testamento. Tá? Então, eu vou aqui tecer um leve conceito, que está no primeiro subtópico, porque o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo ele fazia desse homem, desse profeta, o seu porta-voz, ou simplesmente um embaixador, que apresentava ou representava os interesses do reino divino aqui na terra. Então, quando Deus levantava um profeta, ele designava aquele profeta para falar a toda a nação de Israel, até mesmo para alguns povos estranhos, de língua estranha. Está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso de número 5. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem. Nós vemos aqui alguns profetas que é relatado até em outro tempo, em outra época, por outros profetas, ou talvez do mesmo tempo, mas esses profetas não eram os profetas literários, como Isaías, Jeremias, Daniel, mas profetas que Deus levantou especificamente dentro da nação para falar à nação, como Eliseu, como Elias, né? E uma profetisa Hulda, que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 22, nos versos 14 a 20, essa profetisa que Deus usava tremendamente. Então, esses são os profetas, dentro desse conceito que Deus usava como embaixador dele aqui na terra. Tá? Agora, qual era o ofício desses profetas? No subtópico 2, diz que através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos e emitia conselhos e advertências divinas. Né? Então, e sempre quando eles iam profetizar, usavam um termo, dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor. E aí começava a sua profecia. Em outras, ele dizia: assim diz o Senhor. Então, ela sempre começava assim, para não deixar dúvidas de que era o próprio Deus que estava usando. E interessante, tá? Eles profetizavam, às vezes também, símbolos, algumas alegorias que Deus usava, como até parábolas. Teve profeta que usou parábolas para divertir o povo no Antigo Testamento. Tá? O profeta passou a ser perseguido depois, já ali pelo século 8 antes de Cristo, mais ou menos no ano 800, 700 antes de Cristo, não, no ano 600 a 700 antes de Cristo. Foi uma grande perseguição, porque houve a divisão dos reinos, né? Israel ficou com a tribo de Judá e a tribo mais jovem do segundo filho de José, do irmão de José, né? E a outra ficou com as outras 9 tribos, e a tribo de Levi ficou dividida entre os 2 reinos. Aí ficou o reino do norte, o reino do sul, e aí
os profetas eles começaram a ser perseguidos porque eles falavam o que Deus queria falar, Deus era contra essa divisão, Deus já sabia que isso ia acontecer logo depois de Salomão, mas eles realmente, a tribo que ficou em Judá, que ficou com o nome mesmo de Judá, foi a tribo de Judá e a tribo de, do mais jovem. Eu estava lembrando e acabei esquecendo agora de novo o nome do filho mais jovem de Jacó. Mas não importa, ficaram duas tribos juntas, com a capital em Jerusalém, e as outras 9 tribos ficaram com capital em Samaria. E aí, principalmente os profetas que ficaram entre as 9 tribos que estavam em Samaria, eles foram muito perseguidos. Mas os de Jerusalém, os de Judá também foram perseguidos, tá? Então, houve uma grande perseguição. E nessa época levantou-se um movimento chamado de o profetismo. O profetismo foi um movimento que surgiu nesse período, aproximado aí do século 8 a.C., então foi mais ou menos no ano 700 a.C., tá? E tanto em Israel quanto em Judá. E esses profetas eles foram muito perseguidos, tá? Sofreram. A maioria dos profetas menores surgiram nessa época, tá? Sem contar que Jeremias também é dessa época, Elias era dessa época, Elias foi muito perseguido, né? Nós sabemos. Foi exatamente depois da divisão do reino de Israel. Então, esse movimento, o profetismo, foi um movimento dessa época. E eles vieram para combater a idolatria, denunciar a injustiça social e proclamar o dia aceitável do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Nós vemos um dos grandes profetas messiânicos foi exatamente Isaías, que ele profetizou desde o princípio até o fim do seu livro, falando sobre a vinda do Filho do Homem. E teve um outro profeta, dos profetas menores, Ezequias, que profetizou até o local onde nasceria, né? E de tu, Belém Efratas, nascerá aquele que há de reinar eternamente. Então, houve outros profetas menores também que profetizaram também a respeito da vinda do Messias. Então, nós vemos aqui, nesse primeiro tópico, sobre esse movimento, que foi o movimento de profetismo. Bom, uma síntese aqui de todo esse primeiro tópico diz assim, sintetizando todo esse, dizendo, olha, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam em nome de Deus, em primeiro lugar, para a nação de Israel, em segundo, para os povos estranhos. Nós vemos que o profeta Ezequiel, ele falou muito, ele profetizou contra o Egito, profetizou contra os sírios, profetizou contra várias nações, tá? Porque Deus estava prometendo juízo sobre essas nações. E nós vemos tudo o que aconteceu depois, né? Então, tá aí. Essa é a síntese desse tópico que nós acabamos de ver. Está aqui, mais uma vez, texto para memorização. E aonde pôs Deus na igreja? Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Tá? 1 Coríntios 12 e 28. Aí, mais uma vez, o nosso texto. Vamos lá para o segundo subtópico? O segundo subtópico diz que o profeta, fala-se do profeta do Novo Testamento. A Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século, aí no livro de Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 20. Olha o que está escrito. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, fomos edificados sobre o fundamento, primeiro, dos apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Está vendo aí? A importância dos profetas no Novo Testamento. E a Bíblia não é só aí, tem vários outros textos que falam e denotam. Em Efésios mesmo, 4 e 11 também já fala dessa importância, né, do profeta. Lá no capítulo 3 da carta aos Efésios, no verso 5 também fala, no capítulo 4, verso 11 também fala, a importância real do profeta no Novo Testamento. E no primeiro subtópico fala da importância do termo
profeta no Novo Testamento. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada tanto em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 28, quanto em Efésios, no capítulo 4, verso 11, para você ver a altura da importância desse termo profeta. Olha, lá na conclusão eu vou falar melhor sobre a diferença dos dons de profecia para o ministério de profeta, tá? Tem uma diferença bem básica que ao fim vocês vão entender legal essa diferença. Mas o profeta ele é identificado 3 vezes nas epístolas de Efésios, tanto lá no capítulo 2, verso 20, quando fala aí, que a gente já leu, no capítulo 3, verso 5, e o capítulo 4, verso 11. A Bíblia ela afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é uma afirmação bíblica. Aqui a Bíblia denota a importância fundamental do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. E que até hoje, até os dias de hoje, reina essa grande importância. Vamos lá, sobre o ofício desse profeta no Novo Testamento. O ofício do profeta neotestamentário. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Né? Nós vemos que, de acordo com um livro, Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, o profeta ele era dotado mesmo por Deus. Ele recebia diretamente de Deus a palavra e transmitia. Ou ele simplesmente falava, tanto que quando você vê uma pessoa no altar, aí que vem a grande confusão de quem está pregando boas novas e de quem está profetizando a igreja, quem está levando uma palavra diretamente, né? Vinda de Deus. Você sente Deus falando com você. Quando está evangelizando, está falando com pessoas que não conhecem ainda o evangelho. Isso é evangelismo. Pessoas que conhecem, quando fala assim, Deus falou comigo. Foi uma palavra profética. É diferente. A pessoa nem sabe para quem está liberando aquela palavra. Mas a pessoa que está ouvindo sente, Deus está falando comigo. É como se soubesse tudo o que está acontecendo comigo. Esse é o ministério de profeta. Né? E esse é o ofício. Para proclamar, para desmascarar o pecado na igreja, para proclamar a justiça, advertir do juízo e proclamar a justiça. E mostrar o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão, irmãos, eles são defenestados na igreja. É como se fosse aquele que bate com a língua nos dentes, aquele que está falando algo que não sabe, quando Deus sabe de todas as coisas, ele usa quem tem esse ministério para falar. Ele nem sabe para quem está falando, mas Deus fala e a pessoa sabe, é para mim, isso é para mim, bisbilhotou minha vida. Por isso, é muito mal compreendido o ministério de profeta nos dias de hoje. Bom, o objetivo do dom ministerial de profeta. O profeta ele é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. É interessante porque o profeta, a função do profeta no Novo Testamento é exatamente apresentada por Paulo no bloco de versículos lá de Efésios, ou seja, ele é chamado por Deus para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade, para trazer maturidade cristã. O que é maturidade cristã? É você realmente se aprofundar na doutrina cristã, conhecer e acatar essa doutrina para si. Isso é maturidade cristã. É você não se abalar com situações adversas, porque no mundo a gente vai ter aflição, mas o próprio Cristo ele nos adverte para que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também venceremos se tivermos maturidade cristã. E o profeta é exatamente é chamado por Deus para levar maturidade à igreja. Né? O corpo de Cristo ele deve desenvolver para edificação em amor,
Para que tal seja a realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados, dirigidos pelo Espírito Santo. Nada de sair dizendo eu falo e Deus se vira para fazer cumprir. Isso não é profecia. Isso não é ministério de profeta. Ministério de profeta, quando ele fala, é Deus usando para levar maturidade à igreja. Amém? Vamos ver aqui uma síntese desse subtópico, ou desse tópico 2. Os profetas do Novo Testamento, eles desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Tá? Ali nós tínhamos apóstolos, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, olha só, doutores. Depois vinham milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, depois dons de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Isso sempre depois em uma gradação de possibilidades dentro da igreja. Bom, vamos aqui para o terceiro tópico, discernindo o verdadeiro profeta do falso. O Evangelho de Mateus, ele torna o fruto dos profetas a verdadeira prova de tais ministérios. Irmãos, eu estive olhando essa passagem em Mateus, Lucas também fala sobre isso no capítulo 6. Mas aqui no capítulo 7, aliás, eu não coloquei, mas botei só os versos de 15 a 23, no capítulo 7, viu? Depois eu vou até corrigir para quando eu subir para colocar na nossa plataforma, eu vou corrigir. No capítulo 7, nos versículos de 15 a 23. A palavra do Senhor ela vem falando cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Não vou ler até o 23 para não perder o tempo, mas você pode ler na sua casa. É no capítulo 7, tá? Capítulo 7, dos versos 15 ao verso 23. Depois você pode procurar aí na sua casa e ler. Agora está com esse pequeno erro, mas amanhã, quando for para o YouTube, quando for liberar no YouTube, provavelmente já vai estar corrigido, tá bom? Mas hoje, agora, na minha apresentação, você, às vezes, pode olhar aí, está faltando o capítulo 7, e os versos 15 ao 23. Então, já se sabe que para a verdadeira mostra de que é só você analisar o fruto. Como esse profeta vive, a vida do profeta. Você tem que, para você saber da profecia, analise o profeta. Tá? Simplicidade e arrogância. Versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Enquanto do falso profeta é a arrogância, intolerância, vida fora do altar. Essa é a marca do falso profeta. Tá? Então, ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. Então, o verdadeiro profeta, ele transborda o coração de amor. Ele pode estar levando uma palavra duríssima, de correção, mas é com amor, diferentemente do falso profeta. Lembremos-nos lá da passagem, lá em Jeremias, com aquele profeta Ananias, que era o profeta mentiroso, que enfrentou Jeremias. E o rei ia lá e falava, Jeremias, não quero te ouvir, não, você só fala contra mim e tal, prefiro Ananias. Todos sabem o final desse profeta, o que ocorreu com ele. Está lá em Jeremias, no capítulo 28, versos de 10 a 12, está falando sobre esse falso profeta. Porque no segundo subtópico fala que pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Temos que ter muito cuidado com os falsos profetas. Aquele que diz, eis que te digo, filho.
tem uma chave te esperando. A chave de quê? Do túmulo? Uma chave de cadeia? Uma chave de carro? Uma chave de casa? Olha, essas coisas jogadas no ar. Cuidado, cuidado. A vontade de Deus, ele não deixa dúvida. Ele é direto, ele fala direto, tá? Então, é pelo fruto que a gente vai conhecer. Quando você olha um camarada de vida toda torta e sai por aí profetizando, acautele-se, porque o fruto não é bom. A palavra lá diz: acaso pode-se colher frutos bons de espinheiros? Não tem como. Então, por aí você já descarta tal profecia, que é pelo fruto, é pela vida cotidiana, pelo cotidiano do profeta que você vai saber. E mesmo assim, analisa direitinho. E ainda sobre o falso profeta. Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Muitos estão levando aí, engolindo falsos profetas como verdadeiros. Né? Na obra, assim diz o Senhor. John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, irmão. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Aquilo que eu falei sobre o dom que, para mim, no meu entender, é o dom preciosíssimo, é o dom de discernimento de espírito. Esse é o dom verdadeiro, é o dom que eu busco incessantemente de Deus, exatamente para não cair nas artimanhas ou nas armadilhas do maligno, que vem como falso profeta, que vem com sapatinhos mesmo de seda, sem fazer barulho, para te enganar. Aqueles que apresentam bandejas fortíssimas. Tem uma época eu recebi um convite para ir pastorear uma igreja e que nós seríamos ricos. Eu falei, mas peraí, eu vou pastorear para ser rico? Não, porque a gente pode conseguir, você ter uma boa gestão, e você ter uma palavra boa, e eu sei como trabalhar com os demônios. Ah, tô fora, meu irmão, tô fora. Não quero riqueza. O que eu quero para mim é vida eterna com Cristo. Então, está aqui uma síntese desse tópico 3, para não nos alongar muito. Uma das formas de reconhecer o falso profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. Pronto. Quando você vê um cara falando que profeta de. Olha, quando a pessoa fala eu, o seu eu está falando mais alto do que o próprio Deus nele. E a podridão dos seus frutos, aquilo que ele vive mal em casa, dá calote. E olha, cuidado, cuidado. Ah, é assim que a gente identifica o falso profeta. E está aqui, ó, mais uma vez. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. 1 Coríntios 12 e 28. Eu fiz aqui uma conclusão, irmãos, e eu quero ler a conclusão e quero ir explicando assim o que passou no meu coração ao fazer essa conclusão. O dom de profecia, ele é diferente do ministério de profeta, que é inerente à atuação da unidade da fé na igreja. É uma atividade em ação e relacionada dentro do e ao ministério que serve o mesmo para determinar a manutenção da doutrina sem desvios e pensamentos humanos. Irmãos, está aqui. Eu falei durante o nosso estudo que o ministério de profeta ele é inerente à atuação da unidade da fé da igreja, como seja, a doutrina comum, né, cristã, que é uma atividade em ação relacionada dentro do ministério que aquele profeta serve. Nada de vir o profeta, não sei de onde, chega na sua igreja e começa a profetizar e todo mundo amém, amém, amém. Ninguém sabe a vida do indivíduo, ninguém sabe. Se vier para trazer uma mensagem evangelística é uma coisa, agora vir para profetizar na sua igreja, cuidado. Ninguém conhece a árvore
né? Você vê a árvore e acha que está muito frondosa, mas está vindo de outro ministério. Ele é usado para o próprio ministério em que ele serve. E é para, é do ministério e ao ministério que serve o mesmo para determinar a manutenção da doutrina sem desvio de pensamentos humanos. Pois é pela voz de Deus que esse ministério regula a atividade doutrinária em seus princípios evangélicos cristãos, preservando a integralidade da fé genuína. Esse ministério é lindo. Onde estão os profetas hoje? Eles existem, mas a tradição evangélica os relegou ao mesmo patamar dos pastores, enquanto no serviço são bem diferentes dos pastores. Pastor, ele estaria num grau como se fosse o apóstolo. E abaixo dele está, em segundo lugar, o profeta. Mas ficou hoje tanto a correção, tudo ficou nas costas dos pastores, porque os profetas deixaram de fazer isso na igreja, de levantar com doutrina, levantar com o ensinamento correto das Escrituras. Esse é o grande problema das igrejas hoje, que relegaram ao patamar do pastor esses profetas. Amém, irmãos? Eu espero que esse estudo tenha trazido um pouco mais de luz no nosso entendimento a respeito desse lindo ministério de profetas na igreja. Que Deus possa conceder a você e a todos, porque todos nós agora temos acesso livre ao Santíssimo. Todos nós podemos agora adentrar nos santos e falar com Deus e levar os nossos problemas, a levar nossos questionamentos, acatar a voz de Deus. Todos nós agora temos livre acesso a isso. E que Deus seja conosco. E que Deus possa derramar sobre nossas vidas as mais ricas bênçãos. Amém? E assim nós chegamos ao final. Eu quero orar. Mais uma vez, orar e pedir a Deus que esses ensinamentos eles possam entrar no seu coração e produzir entendimento, lapidação no seu ser, para que você seja preparado para entrar nos céus como cidadãos legítimos, habitantes da glória de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez a Ti, ó Deus, agora, para que essas palavras que aqui foram ministradas possam, ó Deus, ter entrado pelos ouvidos e descido ao coração de todos esses que participaram desse estudo. E que essa possa produzir e ser selado no coração de cada um, produzindo entendimento para que possamos colocar em prática e buscar esse dom maravilhoso, esse ministério maravilhoso que é o ministério de profeta, que o Senhor possa estar clareando a mente de cada um para ver, visibilizar aquilo, ó Deus, que o Senhor quer produzir, tanto numa profecia literária, como numa profecia falada, para a correção da rota da doutrina cristã na igreja. Que o Senhor possa estar conosco, com cada um, Pai, em nome de Jesus, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.